de Deus para declarar aberta essa sessão, convidando a todos para de pé, ouvimos a palavra de Deus pelo vereador Osiel Matos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos teus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavras do Senhor. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura da Câmara de Garuva, em 22 de setembro de 2014, reuniram-se os membros do Legislativo na sede administrativa da Câmara, sob a presidência da vereadora Helena Aparecida Costa Chaves, contando com a presença dos vereadores, conforme livro de presença. Leu-se a palavra de Deus pelo vereador Saul Zamboni. Leitura da indicação 142 do vereador Elvis Estevam. Leitura do projeto de lei número 76, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar, baixado para as comissões. Considerações finais, vereador Saul Zamboni. Registrou a Semana Farroupilha citando a beleza do folclore de Rio Grande do Sul, relembrando o folclore de Garuva como dança de tamanco e bastão, apoiando a importância de se incentivar as tradições da nossa terra. Vereador Otávio Moreira da Silva Neto cumprimentou as senhoras Ana Vageleski e Solange Nago Palandi pela passagem de seus aniversários. Elvis Ney Esteva leu coluna do jornal A Folha de Garuva, intitulada Contas 2012 Medo, questionando a presidência se em algum momento fez reunião individual ou coletiva para rejeitar as contas do ex-prefeito, dizendo que em vários momentos não conseguiu entender a matéria, dizendo considerar que merece retratação, afinal não captou a ideia. E ainda com relação ao objetivo, talvez seja fazer do vereador um caçador de ex-prefeito ou prejudicar os candidatos que apoia na próxima campanha. Após ler-se o parecer do Tribunal de Contas, assunto prestação de contas do prefeito 2012. Após passou-se a palavra ao senhor João Romão, ex-prefeito de Garuva, que prestou esclarecimentos com relação a inconsistências apontadas pelo Tribunal de Contas, como aplicação mínima legal na educação, déficit orçamentário e financeiro, que após a apresentação de justificativa foi reconsiderado pelo tribunal, sendo refeita a orientação. Registrou que não possui nenhuma afinidade política com o relator. Salientou que, se aprovada a Câmara, estará fazendo justiça àquele que se comportou com honradez e municipalidade, deixando um cartel de obras com dinheiro em caixa para pagá-las. Após, o vereador Reginaldo Rosa solicitou adiamento de votação das contas. Na continuidade, o vereador Otávio fez questionamentos com relação a obras realizadas com recursos próprios, sendo citadas obras da Avenida Celso Ramos e todos os convênios em contrapartida da Prefeitura. A vereadora Juliane Junqueira citou obras como ponte na localidade Três Barras. O vereador Elvis Estevam fez questionamentos com relação à folha número 435 do Tribunal de Contas, solicitando documentos com relação a tal obra. Após, a presidente colocou em discussão o adiamento de votação, havendo manifestação favorável dos vereadores Elvis Estevam e Gilmar Martins. Após breve discussão, a presidente encerrou a sessão, convidando a todos para a próxima sessão, no dia 29 de setembro. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2014. Em discussão. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu gostaria que não foi... Eu pedi a palavra e foi negada pela Presidente, e a Presidente encerrou a sessão e não me deu a palavra. Então eu gostaria que citasse na ata, após o vídeo plenário, e eu quero uma certidão da ata. Em votação, o pedido do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado.
as autoridades que estão presentes. Agradecemos a presença do senhor Valdir Fiedler, secretário de Administração, Planejamento e Finanças, senhor Wagner Casagrande, secretário municipal de Saúde, senhor Adolar Umlauf, secretário executivo da ASIG, senhora Úrsula Schlegg, presidente do CNDK, e o senhor Mário Alves da Luz, representante do Garuvanet. O senhor Lorival Schmidt, secretário de Obras. Leitura das indicações. Indicação número 143, da vereadora Helena Chaves. Estudos para elaboração de um projeto de lei que irá beneficiar a localidade de Barrancos. Considerando ser um pedido importante de diversos moradores, considerando a distância entre a localidade e o centro, sendo esta uma distância significativa. Considerando o fato de já haver um terreno específico, solicita estudos para a construção de uma academia ao ar livre e um parque para as crianças da localidade de Barrancos. Indicação número 144, da vereadora Helena Chaves. Reconstrução de lombadas na Rua Marcélia, nas proximidades da construção da Feira Livre, a pedido de moradores que estão preocupados com o constante fluxo de veículos em alta velocidade, causando perigo aos demais. Indicação 145, do vereador Célio Budal. Providência do setor competente para a realização do serviço de manilhamento nas seguintes ruas: final da Rua Afonso Pena, bairro Jorge Paula, Rua Carlos Borges e Rua Margarida Cidral, bairro Jardim Margarida. Devido às valas a céu aberto, causando mau cheiro, e para melhor escoamento da água, solicito a devida melhoria. Indicação 146, do vereador Saul Zamboni. Solicito ao setor competente para a realização de conclusão da obra com colocação de aterro no bairro Vila Trevo, próximo à casa do senhor Valdomiro Alves. Indicação número 147, do vereador Saul Zamboni. Realização do serviço de manilhamento na rua Henrique Kister. A pedido dos moradores, no local há uma vala que contém muita sujeira. A fim de garantir a comodidade dos demais, solicito as melhorias. Serão encaminhados ao Executivo. Leitura dos projetos de lei recebidos. Projeto legislativo do vereador Osiel Fernandes Matos, número 7, que denomina o programa Musicarte. Artigo 1º, fica denominado de Cláudio da Silva o programa Musicarte, vereador Osiel Fernandes Matos. Projeto de lei do Executivo número 77, que autoriza o Executivo a receber em doação, sem ônus, uma área de terra e afetá-las como via pública e da outras providências. Baixado para as comissões. Passo o momento a palavra livre. Com a palavra, o vereador Osiel Matos. Faz isso aqui primeiro e depois faz isso. Boa noite, senhora presidente. Os demais que vêm visitar essa casa de leis, que acompanham nosso trabalho, os projetos que dão andamento.
Quero falar sobre o que aconteceu com a PAI, o que está acontecendo com a PAI da semana passada, esclarecer um pouco a situação. Eu fui procurado por uma funcionária, ex-funcionária hoje da PAI, e sobre uma denúncia que tinha na PAI sobre dupla função e uma função que não estava sendo exercida naquela casa. Então, eu fiz um levantamento, fiz um pedido de informação, veio para esta casa, já tinha se desligado, e junto a essa funcionária eu fui no Ministério Público e fiz, com documentos em mão, fiz uma denúncia no Ministério Público, dia 14 de julho. Dia 14 de julho eu fiz o pedido de informação, dia 11 de agosto eu fiz a denúncia no Ministério Público, junto com os documentos que foi levantado, que eu, no meu entendimento, tinha e tem irregularidade. Semana passada, na sexta-feira, saímos na RBS, dia 26, no jornal A Notícia, dia 27, 28, no Garuva Net também saiu, dia 27, dia 28. E quero dizer que nós, no início do ano, todo ano é passado uma suplementação para a PAI, e nós, vereadores, acredito que nós temos o direito de fiscalizar, sim, e dinheiro público tem que ser colocado no lugar certo e ser trabalhado com bastante veracidade. Então, às vezes critica esse vereador de estar fiscalizando, de estar cobrando, de estar... teve pessoas que já falou, tu se mete onde não deve. Deve sim, porque é dinheiro nosso, dinheiro público, dinheiro que vocês pagam os seus impostos. Foi repassado, esse ano vai ser repassado, já está sendo repassado R$454 mil e R$471 em várias parcelas. Então, eu acredito, vereadores, que nós temos que sim fiscalizar e montar uma comissão, talvez, junto com o prefeito, para nós ver a veracidade disso, junto com essa denúncia que eu fiz no Ministério Público. Quero só citar aqui do jornal: diretora da PAI é investigada. Uma denúncia envolvendo a diretora da Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Garuva, Eliane Ferreira, que estaria sendo remunerada por um cargo extra supostamente não vinha exercendo na unidade. Será investigada pela Fundação Catarinense de Educação Especial. De acordo com a consultora jurídica da entidade, Ana Paula Daros, uma sindicância será aberta para apurar se houve irregularidades. Uma comissão de servidores será nomeada para iniciar a investigação, que pode levar até 3 meses para ser concluída, e se ficar comprovada a infração, o órgão abrirá um processo administrativo disciplinar para responsabilizar os envolvidos. A Polícia Civil de Garuva também investiga o caso. O inquérito foi instaurado a partir do ofício encaminhado pelo Ministério Público. Primeiro órgão a receber a denúncia, a delegada Inara não revelou detalhes das investigações. Boletins de frequência dos professores aos quais a notícia teve acesso, assinados pelos presidentes da instituição, dão conta que a diretora exerceu o cargo de professora de informática em fevereiro de 2013 a julho de 2014. Uma ex-funcionária que preferiu não se identificar afirmou que as aulas nunca foram ministradas aos 32 alunos, atendidos pela PAI de Garuva. Quem assistiu à RBS, o presidente, o senhor Valdomiro, citou com bom tom. O presidente da PAI de Garuva, Valdomiro Oliveira da Silva, disse em entrevista à RBS TV que a assinatura dos boletins de frequência não são deles, não é da pessoa dele. Então eu acredito que tem irregularidade, sim. Nós vereadores aqui aprovamos essa subvenção, isso é todo ano que é repassado, isso já vem de anos. Então eu acredito que tem que fazer um levantamento, nós fazer uma reunião na PAI, eu quero pedir aqui já, nessa casa, o afastamento dessa funcionária, diretora, para que a investigação seja mais clara, ela possa fazer essa denúncia e esse processo seja mais claro para a população. Eu sei do trabalho que a PAI faz por Garuva, mas o que eu quero que seja, que fique um trabalho certo.
É estranho dizer que quando essa funcionária descobriu que teve esse trabalho lá que não era sido exercido, essa função, simplesmente fizeram a reunião entre eles lá, que tem um grupo, que eu não sei como é que funciona, que eu não faço parte daquele, um pessoal lá que faz parte, os conselheiros e várias pessoas que trabalham dentro da PAI, simplesmente fizeram e desligaram essa funcionária. Então eu vejo assim, hoje não podemos fazer uma fiscalização, não podemos fazer uma denúncia, por quê? Porque a pessoa tem represália, é mandada embora, é afastada do seu trabalho, então eu acredito que tem que acabar com isso aí. Então a pessoa estava exercendo o seu trabalho, até nessa denúncia não tinha nenhum problema com essa funcionária, então desde a hora que ela alavancou essa denúncia, daí ela foi afastada. E eu quero, essa semana, falar com o prefeito, junto com vocês, vereadores, para nós fazer uma reunião dentro da PAI, para ver o que a gente pode fazer, mas desde já eu quero pedir o afastamento dessa funcionária, porque o mais claro que o presidente deixou, que ele não assinou nenhum documento, e essa pessoa vinha assinando por ele, então eu acho que é irregularidade. Muito obrigado, presidente. Vereador, você quer marcar uma reunião ou quer que bote em votação? Ou... Falavam na casa, que nós conseguimos marcar uma reunião aí dentro dos vereadores aqui, o prefeito e a associação lá a PAI. Bote em votação. Em discussão. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Com a palavra, Célio Luiz Budal. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem. Gostaria, senhora Presidente, de fazer um ofício, já conversei com o secretário Schmidt, que fosse feito um ofício para o alargamento, ensaibramento e patrulhamento na rua Alberto Pascoalinha, aqui atrás do Corpo de Bombeiro, que a rua está em péssimas condições, então que fosse feito um ofício para melhorar essa avenida ali, para dar mais condições às pessoas. Também, senhora Presidente, senhores e senhoras que nos assistem, está chegando o dia 5, o dia da eleição. Talvez algumas pessoas não ouvem rádio ou não tenham condições de conhecer os candidatos. Às vezes as pessoas vêm perguntar para a gente em quem nós votamos, em quem nós vamos votar, eu não sei ainda. Então, não vou citar nomes e nem pode citar nomes. Mas só peço ao nosso povo, aos nossos eleitores, que pensem muito bem. Pergunte ao seu vereador, pergunte ao seu vizinho e veja os candidatos que já ajudaram o nosso município e quem tem condições de ajudar. Porque nessa época vem candidatos aventureiros, vêm fazer propaganda, promete mundos e fundos e daí nunca mais aparece. Um leva 10, outro leva 20, outro leva 100 votos daqui, e talvez isso faça falta para um candidato que, de todos os partidos, estou falando de modo geral, que votem nas pessoas, ouçam, vou repetir, ouçam o seu vereador ou o seu amigo, vote em pessoas que sempre estão presentes no nosso município e que ajudam o nosso município. Então, as pessoas pensem muito bem. Não deixe se levar por falsos moralistas, por ilusões ou talvez por alguma promessa de alguma coisa. Não se iludam, porque a maioria desses nem se eleger vão. Quanto mais vir fazer alguma coisa, e mesmo que por uma casualidade eles se elejam, eles nunca mais vocês vão ver eles. Por enquanto é só, senhor. Com a palavra, Reginaldo Mepes Rosa.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todas as autoridades já nominadas, aos demais que nos assistem, aos ouvintes da rádio. Eu ia fazer um pedido de informação, mas em conversa com o secretário Lourival, a respeito da ponte do Bararas, onde estive conversando com alguns moradores no final de semana, mas segundo ele, na quinta-feira, com chuva, com sol, eles vão estar lá concluindo aquela obra e terminando aquela ponte. Eu gostaria de fazer um pedido de informação. O contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa que executa a obra do galpão da Feira Livre e também a cópia do projeto arquitetônico com todo o memorial descritivo. O galpão da feira. O galpão da feira. Em votação, o pedido do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Só isso, obrigado. Palavra ao vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que se fazem presente, em especial ao companheiro Clésio Machado, senhoras e senhores que nos ouvem pela web, uma boa noite, e aos ouvintes da Rádio Comunitária, uma boa tarde. Senhora presidente, senhores vereadores, pertinente as palavras do vereador Osiel em relação à PAI, até porque se há indícios de mau gerenciamento, assim, tem que ser apurado. Existe essa administração, tem os seus méritos, mas não pode correr o mesmo risco que a gestão passada da PAI também teve problemas em relação à administração. Existe processo judicial também. Então, como é dinheiro público, tem que ser analisado. Senhora presidente, hoje são informações também que eu quero solicitar. Primeiramente, fui comunicado que a Prefeitura havia feito uma permuta de um terreno na Vila Margarida, consultando aqui as leis municipais. Nessa legislatura, que eu me lembre, e fui obrigado a dar uma olhada no site da Câmara, nós não aprovamos nenhuma permuta de terreno público. Na legislatura passada também, relativamente a um terreno na Vila Margarida. Na legislatura passada também não, e desde que é município de Garuva, não houve nenhuma, e desde a existência do loteamento Dona Margarida, não existe nenhuma permuta de terreno público ali. Na rua Carlos Borges, há um terreno do município onde está sendo feita uma construção por um particular. Fui até a prefeitura pegar algumas informações e alguns funcionários me falaram que houve mesmo uma permuta sem autorização legislativa. E uma construção, isso é engraçado, e a construção sem qualquer alvará. Então peço, senhora presidente, faço pedido de informação à prefeitura, saber que situação é essa. Que situação é essa de ser feito permuta de terreno público sem autorização legislativa e inclusive construção sem o devido alvará. Na rua Carlos Borges. Existem lá 2 ou 3 lotes que pertencem ao município e que um deles está sendo ocupado por particular. Em votação, o pedido do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Também referente senhora presidente, a terrenos,
quero parabenizar a iniciativa e o trabalho que está sendo feito na Vila Trevo com o projeto de regularização fundiária naquele local. A Johnny me mostrou ali todo o levantamento das áreas e tudo mais, e como que vai ser feito todo o desenvolvimento daquela região. Só que também o que me preocupa é que até agora vai haver algumas modificações, pelo que ela me contou. É um projeto para, inclusive, haver algumas modificações no sistema viário dali. Só que até o momento ninguém pensou em um decreto de desapropriação de algumas áreas que serão afetadas, algumas áreas de particulares que vão ser afetadas. E já começa a correr o boato na comunidade de que determinado local vai ser rua, vai passar para o terreno particular, e o município ainda não está dando esse pontapé também, que é o decreto desapropriatório. Ou mesmo vir para essa casa um projeto de lei criando esse programa de regularização naquela região. Então, faço uma indicação, senhora presidente, no sentido de que o chefe do executivo tome as providências necessárias para que adeque esse projeto de regularização, sendo criado através de decreto, inclusive fazendo o devido decreto de desapropriação dos imóveis particulares que serão objeto de via pública. Será enviado ao executivo. Uma outra questão, senhora presidente, é sobre as placas de sinalização das ruas de Garuva. Algumas pessoas me procuraram, alguns comerciantes, alguns prestadores de serviço, querendo saber como é que se faz para fazer a sua propaganda em cima das placas de rua. Então peço, só que eu falei, olha, não sei também, porque essa tem que ter uma autorização do poder público. E como é feita essa escolha das pessoas que vão anunciar nessas placas que são colocadas na rua, como que é feito, é a prefeitura que tem que nos informar. Então eu estou fazendo pedido de informação para o setor competente, se eu não me engano, é o setor de tributação, de como é feita a autorização para colocar a sua propaganda nas placas de publicidade. Inclusive, para que o setor competente que faz a colocação dessas placas do arruamento, o porquê que na esquina, do exemplo, na rua após a prefeitura, ali do lado do Pinho, da vidraçaria do Pinho, tem uma placa na primeira esquina, na segunda esquina também tem outra placa sinalizando o nome das ruas, quando em outras ruas que haviam necessidade de ter uma sinalização com indicativo do nome da rua não existe. Então, saber do setor competente também o porquê como que é o procedimento para ser feito a colocação da publicidade nessas placas e o porquê que tem ruas que não tem e tem ruas que tem duas. Voto em votação o pedido do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Excelência, senhora presidente, Sim. Acabou meu tempo, mas só mais um pedido também. É o seguinte, fiquei sabendo também que há uma dúvida quanto ao terreno no final da Abite, depois do morro da Abite, indo em direção lá à região lá do seu Weber, onde há uma extração de barro. Há uma dúvida ali quanto à propriedade do imóvel, né? Se faz parte do patrimônio público, se é de particular. Parece que a extração ali está sendo feita dentro do terreno da prefeitura. Então, senhora presidente, gostaria de pedir ao setor de patrimônio do município para que informe a localização exata do terreno da prefeitura municipal no final do terreno da Abite, naquela localização onde existe uma extração de barro. Voto em votação o pedido do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Obrigado. Com a palavra o vereador Elvinei Estevão.
senhora presidente, mais companheiros da mesa, senhores vereadores, vereadora, autoridades denominadas, radiovintes, internautas. Eu vejo nas falas do vereador Célio, nas falas do vereador Otávio, dos demais vereadores, a necessidade de repetir mais uma vez nessa tribuna do direito que a população de Garuva tem à informação, do direito que o cidadão, garantido em Constituição, tem direito à informação. Nós vamos daqui a pouco estar falando sobre o lixo, e eu vejo que alguns problemas que acontecem com a coleta de lixo são de cunho informativo. Às vezes falhamos na informação. As placas colocadas pelo vereador Otávio, não temos informação de como ter acesso a isso. As regras, a questão da regularização fundiária, não temos informações a respeito disso. Quando o vereador Célio diz assim, consciência, cidadão garuvense, vote em quem trouxe recursos para Garuva. Em que ponto nós fomos efetivos? Até que ponto o município foi eficiente no momento de divulgar aqueles que ajudaram e trouxeram recursos para o município? Então nós precisamos, senhora presidente, nós precisamos também aqui na Câmara de Vereadores, também aqui estar informando a população, para que a população possa ser consciente. Como é que eu vou me conscientizar de alguma coisa que eu desconheço? É impossível. E aí não tem trabalho que resista a essa situação. Então, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, acho que deveria estudar, sim, uma forma eficiente, eficaz, de informar a população sobre os direitos e sobre aquelas coisas que aconteçam. Com certeza os recursos públicos vão ser melhor utilizados, né? E teremos uma Garuva aí melhor. Essa semana, eu e o vereador Saul provocamos o prefeito, dizendo para ele assim, olha, a atual sede da Câmara de Vereadores seria uma excelente secretaria, mas não é conveniente que lá continue sendo a Câmara de Vereadores, e ele topou conversar com nós vereadores, com todos os vereadores, os 9 vereadores, conversar conosco para nós construirmos a nova Câmara de Vereadores. Então eu proponho, senhora presidente, que na próxima reunião de comissões aí, os vereadores de comum acordo formem, os 9, uma comissão para que nós comecemos com essa negociação com o prefeito para construir a nova sede da Câmara. E essa sede aqui, com certeza, com muita eficiência, poderá abrigar uma das secretarias municipais. Então, reforço aqui. Já que não tivemos tanta informação, reforço as palavras do vereador Célio. Vamos perguntar o que aqueles que estão aqui angariando votos trouxeram para o município e, obviamente, que os novos, né, vereador? Os novos nós precisamos analisar e ver se os caminhos que ele tem para trazer o recurso são realmente lúcidos, são eficientes. Então, muita consciência, e é bom olhar o passado. Que não tem passado, não tem futuro. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gilmar Martins. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, aos nobres pares, a todos os senhores aqui presentes, aos que nos ouvem pela Rádio União Comunitária e nos assistem via web. Primeiramente, senhora presidente, gostaria de fazer algumas indicações aqui, verbal. Primeiro, gostaria de solicitar, até aproveitar a presença do secretário de Infraestrutura, Lorival, a execução, construção da calçada de acesso ali à Vila Trevo. Já em outro período, quando trabalhava na empresa, a gente acabou dando uma largada ali com aterro, foi jogado um materialzinho ali, só que com o tempo aquele material vai se perdendo, foi feita mureta solicitada aqui também por essa casa de proteção, então pudesse fazer uma calçada com uma largura legal ali para passar pessoas de vai e vem, solicitação dos próprios moradores da Vila Trevo. A outra solicitação é aplicar um material, a gente sabe que agora está um período de chuva, os outros vereadores também já acabaram solicitando aqui, é um período de chuva complicado, máquina, falta tempo e falta até material, acredito, para
para fazer os trabalhos a contento de toda a comunidade. Porém, até no dia de hoje, teve a dona Santina ali batendo no portão de casa, solicitando que na Ladislau os troços lá fosse colocado um materialzinho, que diz que o buraco está feio lá, a chuva abriu um buraco grande, e é próximo do bombeiro ali da corporação. Então, também que o secretário pudesse dar um atendimento especial. Também gostaria que fosse enviado um ofício à concessionária Autopista Litoral Sul, para que fosse agendada uma reunião com esta casa, com os vereadores que gostariam de estar presentes, para discutir também solicitação da comunidade, para discutir sobre o dispositivo de retorno que está tendo da nova contorno de Garuva no entroncamento com a BR-101, porque vai ser impactado ali diretamente os moradores do bairro Urubuquara, que pelo que a gente esteve dando uma olhada no projeto, ali parece que não está contemplado algum tipo de retorno para quem tem caminhão, para carro pequeno até passa por baixo da ponte. Então, acho que antes da obra ser executada, seria interessante dar uma conversada com eles, porque já que está em fase de obra, eu acho que o momento é agora para a gente discutir esse retorno e poder inserir ele no planejamento ali, não sei de que maneira, mas que pudessem enviar um ofício para agendar uma reunião com a autopista, então. E, por último, das solicitações aqui, também aí enviar um ofício ao Poder Executivo para aonde está sendo construída a sede aqui da Feira Livre, na Ladislau Ostros. Eu não sei de que maneira está contemplado quais os comerciantes, vamos falar assim, não é comerciantes, né, o pessoal da Feira Livre, que vai estar expondo seus produtos ali. Porém, que fosse disponibilizado também um espaço que a gente considera importante, para os índios, puder colocar o material dele ali, os artesanatos. Solicitação também de uma pessoa que acabou passando na rodoviária de Joinville e viu os índios aqui de Garuva lá colocando o seu material. Então, poxa, a gente está construindo uma feira aqui, eu acho que seria prudente e de respeito, bom tom, que fosse liberado um espaço para eles também colocar o material deles ali, o artesanato, que eles pudessem vender. Será enviado ao prefeito. Também tinha uma preocupação aqui que eu ia comentar hoje, só fazer um comentário, referente ao Cine de Joinville, que no dia 24/9, acabou fechando o Cine devido ao término do contrato de locação, o aluguel da sede, e aí eu estava até conversando com o vice-prefeito Paulo, aí gerou uma grande preocupação, porque esse pessoal iria vir grande parte para cá, e a gente sabe que o atendimento na região de Joinville é bastante intenso, e isso ia gerar bastante transtorno ao município. Só que o Joelso, nosso assessor, acabou de dar uma verificada agora novamente, e parece-me que até teve uma moção do vereador Fábio D'Alonso, enviada ao Ministério do Trabalho e Emprego, para tomar-se providências referente a essa situação, e já foi agora tomado ciência referente a que está sendo atendido na Secretaria de Assistência Social, e também tem 2 caminhões itinerantes fazendo o atendimento. Então, amenizou o problema, pelo menos temporário. Era isso. Obrigado, boa noite. Com a palavra, Saúl Zamboni. Senhora Presidente, senhora vereadora, vereadores, senhoras e senhores. Deixamos passar despercebido, dia 21, o dia do mal de Alzheimer. E o dia 22 de setembro também, o dia do contador, que muito faz e muito labuta para a grandeza do Brasil. A grandeza de Garuva, porque sem o contador nada é feito, nada sai, principalmente hoje em dia, que tudo é medido, tudo é fiscalizado, como diz, tudo é computadorizado e nada passa. Hoje estive na Vila Trevo. Ali vi um monte de manilhas, me chamou a atenção. Fui lá ver aquele monte de manilhas e
canos de água e mais um trilho de manilhas a descoberto. Onde estive ali perto, mas saí logo porque o cheirinho nada era condizente com o ambiente. E os vizinhos aí e a população vizinha reclamando. Espero que seja terminado ali de colocar as manilhas. Disseram eles até que parte das manilhas foram dadas pela secretária do Meio Ambiente. Então, mas alguém está se preocupando com o nosso município, com o desenvolvimento do nosso esgoto, porque eles estão puxando água, é uma obrigação, mas automaticamente estão puxando as manilhas e vamos aterrar essas manilhas para que não fique em cheiro e aterrar tudo, não deixar parte aberta como está. Isso nada é bom. Nada é bom para a saúde e nada é bom para a população. Então eu queria que com a máxima brevidade o senhor prefeito mandasse quem de direito a fazer essa obra, terminar isso imediatamente, porque o povo não tem nada com isso. O povo quer um pouco de paz, quer saúde e quer liberdade. A rua Henrique Kisser, aqui no centro, também precisa de um manilhamento. E não se dá bola, não se olha para isso. A rua Henrique Kisser é centro de Garuva. E olha, vocês olham na rua ali, se vocês quiserem comprar um lote para fazer uma casa, não tem, está tudo cheio. Nossa cidade, o nosso centro está cheio, não tem quase local para construção. E por que o poder público não faz o que tem que ser feito por ele? Por que não faz manilhamento, já que está fazendo buraco para enterrar os canos d'água? E outra coisa, bem mais barato seria e menos preocupante se o manilhamento fosse feito onde vai passar a calçada ou onde tem calçada, não pelo meio da estrada, porque tem que ser mais reforçado e para um caminhão estourar uma manilha não é difícil. E o trabalhão que vai dar depois, trancar a rua, etc. e tal, e o custo. Então, vamos fazer como os outros municípios fazem, manilhamento na calçada. Estivemos reunidos com o prefeito, como disse o nosso secretário aqui, e o prefeito não ficou avesso ao nosso pedido. Diz, não tem problema, nós vamos conversar, e podemos conversar, começar esse ano, não precisa terminar esse ano, pode ser daqui 3 ou 4 anos, terminamos a Câmara Nova, a Câmara ajuda e a Prefeitura ajuda, e a Prefeitura depois ocupará para uma secretaria a sala, o terreno da Câmara, porque planta nós temos, é uma planta para daqui 50 anos. Terreno nós temos. Então, não custa nós nos reunir com o Executivo Municipal e tratarmos disso, para ver aonde chegamos, para ver se teremos uma Câmara condizente com vários municípios, como, por exemplo, Guaratuba, onde estive lá com o Célio outro dia, é um exemplo de Câmara, um exemplo de espaço e é uma beleza para o município. Muito obrigado. Zielma.
Senhora presidente, boa noite, membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, autoridades já mencionadas, todos que nos ouvem e nos assistem via web e União Comunitária. Povo garuvense, boa noite. Senhora presidente, só gostaria de relembrá-la que na próxima sessão, no dia 6 de outubro, vai ter as votações do ex-prefeito João Romão, das contas dele. Segundo o regimento, diz que no dia da votação, e todos nós somos sabedores que não vai ter mais adiamento, né, ele tem que ser convidado para usar da tribuna e explanar por 20 minutos sobre suas contas. Então, eu gostaria que a senhora mandasse um ofício para ele, convidando, eu não sei se ele vai querer vir novamente, mas para que ele venha usar a palavra e explicar, se ele tem alguma dúvida ainda. Tá? Mas se ele já não falou naquele dia... Já falou, sim. Mas segundo o regimento, tem que ver eu perguntei para o nosso advogado, ele disse que teria que olhar novamente, mas eu perguntei para o Schultz, ele disse que no entendimento dele, teria que convidar novamente. Então, que pudesse, então, fazer um estudo mais profundo e, se realmente for verdade, convidá-lo para ele vir novamente explanar as contas dele. Tá? Por 20 minutos. Muito obrigada, boa noite. Com a palavra, Luziel Marcos, como líder do PDT. Quero citar sobre um pedido da Secretaria de Obras, Lorival Schmidt, que é o secretário, o diretor Darcy, e mais os funcionários, o trabalho que foi feito na Otto Reder, na Vila Verde todinha, todas as ruas foi feito, João Mondini, Augusta Kensky, Adelmo Fritz, o trabalho que foi feito lá, 87 manilhas de 40, 28 manilhas de 1,5 m, 60 caminhão de barro, bica corrida 20 carga, e feito bueiro e 4 cargas de saiba. Quer dizer que ficou um ótimo trabalho. E também quero chamar a atenção também do nosso executivo, que vem já se estendendo de vários gestão, de vários prefeitos que passam pela prefeitura, a parte de fiscalização de loteamento. Esse trabalho que o Lorival Schmidt fez lá, é um trabalho que foi feito no loteamento clandestino, que hoje poderia ter, e tem que fazer, porque tem moradores lá que não têm acesso, não tem a parte de esgoto, tudo céu aberto. Então, se deram espaço para a pessoa vender e deram espaço para a pessoa comprar, então tem que fazer a obra sim, entendeu? Que teve questionamento desse vereador, por que foi feita uma obra num lugar clandestino? Porque tem moradores lá, tem pessoas que vivem naquele local, tem pessoas que vivem e dependem daquele local para sobreviver. Então, o que eu cobro do prefeito hoje, de vários prefeitos que passaram pela prefeitura, de colocar fiscalização a parte de loteamento clandestino, a parte de obras irregular. Esse vereador também montou um projeto de regularização das obras, daí foi vetado pelo jurídico da prefeitura, e até agora também não veio nada de lá. Então eu acredito que tem que ter a nossa cidade para ficar bonita, dar um exemplo de cidade, e gastar menos também, o órgão público gastar menos nesse trabalho que é feito, que tenha fiscalização para a pessoa fazer a sua obra certa, porque a pessoa compra um terreno, ela tem que também ter, a pessoa que vende o terreno, ela tem que dar a rua feita, tem que dar a luz para a pessoa, tem que dar a rede de água para a pessoa. Hoje nós temos moradores na Adelmo Fritz que não tem luz. Por quê? Porque é um loteamento que não tem documento. Não tem água, porque não tem documento. Já veio várias vezes na Secretaria do Meio Ambiente, que depois até vou questionar a doutora Estela Mares, que não pode ligar, que ainda não dá de ligar porque não tem documento. Então, eu acredito assim que tem que ter uma fiscalização a mais, porque tem muitas pessoas que estão fazendo hoje loteamento e é tudo cobrado. Então, temos que também fiscalizar essas pessoas que abrem, tem um terreno baldio, vai lá e bota uma rua no meio, ganha o terreno, e aí depois fica para quem o serviço? Para a prefeitura.
Então, o prefeito tem que ver, cobrar. Hoje nós temos só o seu Zé fazendo fiscalização na rua. É pouco, a cidade cresceu. A cidade está... Hoje a pessoa, ele monta uma casa no final de semana, em 3 dias ele monta uma casa. E daí, cadê a documentação disso aí? Como é que ele vai pagar o alvará? Não paga nada. Então, eu acho que tem que ter fiscalização. Tem que fazer a sua casa? Tem. Mas dentro das normas que são cobradas pela prefeitura. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Elvis, como líder do PR. Senhor vereador, rapidinho, senão nós passemos da hora hoje. Tem ainda. E falando em direitos e regularizar e organizar o município, na essa quarta-feira, às 17 horas, nós estaremos discutindo aqui na Câmara a Lei Complementar do Executivo número 4 de 2014, que dispõe sobre a prestação do serviço de táxi no município de Garuva. É um tema que, se não for bem discutido, pode também virar polêmico. Então, nós convidamos os taxistas e todos os interessados para quarta-feira, na reunião das comissões, nós estaremos discutindo sobre a prestação do serviço de táxi no município de Garuva. Obrigado. O senhor Adolaro Lauf tem um assunto rapidinho para falar com nossos vereadores, que nós temos um compromisso com a Estela Mares, senhora secretária. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da presidente, os demais vereadores, e eu estou trazendo apenas algumas informações. Teremos amanhã à noite uma palestra sobre o programa de acesso ao mercado Sebrae, às 19h30, nas dependências do Alto Posto Teodoro, na Avenida Paraná 118. E estamos aí convidando as pessoas, os empresários que queiram participar desta palestra. Temos também novamente a unidade móvel do Sebrae em Garuva, que estará aqui no dia 9 a 10 de outubro. E também teremos uma palestra no dia 9, às 19 às 21 horas, aumente suas vendas com criatividade na sede da SIG. Então, essas são as informações. E eu gostaria de passar a esta casa um exemplar do Voz Única, que a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina elaborou novamente para que fosse entregue a todos os candidatos que estão concorrendo aos cargos nesta eleição, com algumas das prioridades para os próximos 4 anos do município de Garuva, que os empresários e a diretoria da SIG elencou e estão dentro desse processo de todas as regiões de Santa Catarina. Então é isso que eu gostaria de entregar aqui para esta casa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença e por passar para todos os vereadores dar uma olhadinha. Convido a secretária Estela Mares para fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao contrário, faz aqui, deixa por último. Mas agora não tinha primeiro. Mas agora. Então dá os 10 minutos para ela. Boa noite, presidente, membros da mesa, boa noite aos senhores vereadores, aos munícipes que se encontram em casa ouvindo nessa noite ou na manhã do dia seguinte. Me foi encaminhado um documento, uma convocação para estar aqui hoje presente, para falar sobre 2 assuntos. Um sobre a suplementação orçamentária, que se encontra ainda para votação nesta casa, e sobre a coleta do lixo. Então, e também o vereador esteve aqui também para falar sobre o vereador
Saul falou sobre a parte da água da Vila Trevo, eu queria só dar uma explicação daqueles tubos e os canos que estão lá, se me for permitido, né, aproveitar o momento. Aqueles tubos e canos que estão lá, né, aquela tubulação toda que está lá, faz parte de todo o projeto que a gente tem da extensão de rede, que a gente ainda está trabalhando na Vila Trevo. Inclusive, a área que eles estão colocados, alguns em frente até a uma igreja, né, mais acima, próximo a uma igreja, tem as nossas tubulações colocadas, onde foi pedido espaço para a igreja para que a gente colocasse ali o material gratuitamente. Porque se nós deixássemos do lado de cá para levar para lá aquele material todos os dias, era meio complicado. Então, lá fica muito mais fácil para a gente colocar. Quanto à tubulação de esgoto que está lá colocada, exatamente para aquela área final, principalmente naquela área final da rua sem saída, onde o vereador Osiel nos encontrou semana passada, salvo engano, ou retrasada, né? O senhor nos encontrou lá no mato, vendo exatamente por onde ia passar aquela tubulação. Então, nós estamos exatamente tirando aquilo ali e vamos trabalhar a parte do esgoto do restante da Vila Trevo e do município também, vereador. Nós temos algum recurso para esse ano, alocados, recursos para o próximo ano, e estamos com projetos também no Ministério em busca de recursos, porque nós não temos quantitativo suficiente para poder fazer tudo aquilo que nós gostaríamos. Então, nós estamos preocupados, sim, estamos colocando, e esse ano também colocaremos naquela área que nós temos lá abaixo, na Jorge Paula, né, que tem aquela, bem no final da Jorge Paula, a gente tem uma quantidade de esgoto ali muito grande a céu aberto. Então, nós já fizemos também o pedido de tubulação para essa área e colocar. Nosso desejo, sim, é que nós conseguíssemos tubular em toda a área da cidade, até que possamos ter a nossa estação de tratamento. Mas isso vai ser feito aos pouquinhos, mas já está sendo feito. Espero ter respondido ao questionamento do senhor. Obrigada. Agora, retornando ao assunto para o qual eu fui chamada, eu acho que eu vou falar primeiro da suplementação. Então, a suplementação orçamentária que se pediu agora, no dia 21 de agosto, e que veio encaminhado a essa casa, para o pagamento e a abertura do processo de a reabertura do processo de licitação de contratação por o período de 1 ano da empresa para a coleta de materiais considerados não recicláveis no município de Garuva. Por que foi pedida essa suplementação? O ano passado, a Secretaria fez a seu planejamento de todo o orçamento necessário para os gastos obrigatórios e essenciais. E foi visto e sabia-se qual era o valor. Esse valor foi encaminhado à administração para montagem do orçamento geral da Prefeitura. Mas ele foi glosado em uma parte. Então, já se sabia, o ano passado, pela administração, que o quantitativo que havia sido encaminhado para aprovação como orçamento não seria suficiente para o contrato que à época existia e para o planejamento que tinha para este ano. Se vocês forem verificar, o quantitativo que tinha de orçamento específico, não da parte de resíduos como um todo, que é 635 mil, o inicial, mas o específico para pagamento dos serviços, ele não era o suficiente para sequer abrir o contrato de licitação para o ano todo, que é aquilo que foi votado por essa casa no final do ano passado. Tanto que o processo de licitação de abertura para a contratação de 1 ano só se deu o início dele a partir do final do mês de março, início do mês de abril, quando por essa casa já havia sido passada uma suplementação orçamentária de superávit, também foi passado nesse ano, já se sabendo também que não era o suficiente, porém era o que a Prefeitura, naquele momento, tinha condições de suplementar. Então, por isso, eu venho aqui mais uma vez a pedir que vejam com carinho esse pedido de suplementação, porque estamos dependendo da votação dessa suplementação para dar continuidade ao processo de licitação. Como está este processo? Nós temos o processo emergencial que foi aberto, para que nós pudéssemos continuar o serviço, que é um serviço necessário, e o processo de licitação foi aberto no final do mês meados do mês de abril, e todo o procedimento, como deve ser pela legislação, as empresas
várias empresas foram convidadas e retiraram o edital, mais de 7 empresas compareceram para retirar o edital, que nós exigimos dessas empresas que elas fizessem uma vistoria no município e assinaram uma declaração de que tinham vistoriado o município para saber qual era a rota, qual era o tipo de material, conhecer tudo que era possível e necessário ser feito. Porém, somente apareceram 2 empresas que realmente se interessaram. Inclusive, uma empresa apareceu e ela se retirou, não deu continuidade, ficaram 2 empresas. Essas 2 empresas tiveram problemas na documentação, foi reaberto o prazo para abertura, para apresentação da documentação. Elas apresentaram documentação, uma esqueceu novamente de juntar um documento, então ela não foi habilitada na documentação. A outra apresentou um documento e ela foi, então, interposto recurso, e pela Procuradoria do município foi acatado o recurso, então o processo foi todo suspenso e iniciado novamente. E agora, para poder iniciar, eu preciso de orçamento. Então, mais uma vez, eu peço a essa casa para olhar com carinho essa situação. Porque, enquanto isso, infelizmente, a gente não pode dar continuidade ao processo, porque não tem orçamento suficiente. Algum questionamento sobre esse assunto? Eu acho que a gente poderia separar um do outro. Não, com relação à parte da suplementação. Encerradas dúvidas? Então, passar a parte da coleta do lixo. A coleta do lixo, nós iniciamos a parte da coleta dos recicláveis, já estamos atrasados 2 anos, porque a coleta dos recicláveis deveria ter sido iniciada em agosto de 2012. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, e ela determinava que já você deveria iniciar os processos de coleta seletiva. A partir de agosto de 2014, nenhum material que não fosse considerado reciclável poderia ir para o aterro sanitário. É o que está na legislação. Nós temos, pela documentação da política do Estado de Santa Catarina, que é o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Estado de Santa Catarina, tem metas assim como o Plano Nacional. E eles acham que o sul do país é muito super e ultra desenvolvido. E deram para nós uma meta muito mais do que ousada do que para o norte e nordeste do país. Então, nós temos que, até o final de 2016, diminuir em 70% o quantitativo de material que é encaminhado para o aterro sanitário. Então, se a gente for pegar aqui o nosso material, que é de média de 260 a 280 toneladas mês, só vocês multiplicarem e ver o quanto que a gente tem que deixar de encaminhar. Se a gente for até o transbordo e for fazer toda a quantificação e qualificação do material que nós temos lá, aproximadamente, Garuva produz do seu material, desse quantitativo que vai para o aterro, 90% do que está ali é considerado reciclável. E tem mercado de consumo, porque nós temos os recicláveis sem mercado de consumo. Isso significa que a cada tonelada que nós encaminhamos para o aterro industrial, nos custa hoje R$ 350. O valor do que nós recebemos dos munícipes como taxa para a prestação do serviço cobre 18% do total de gastos da prefeitura com esse tipo de serviço. Então, nós temos diversas situações que nós temos que verificar, que foram verificadas e que temos que, então, agora nos ajustar até para cumprimento da lei. Se nós não começássemos, já atrasados como estamos, com a coleta seletiva, vocês, e assim o próprio Ministério Público, também poderiam ir à Justiça e nos denunciar por crime ambiental. É o que está na legislação. Nós não estamos cumprindo. Então, o início já deveria ter sido feito há muito tempo para se cumprir a meta do que a gente tem a ser cumprido, sob pena também de não receber recursos do governo estadual e federal em diversas áreas, principalmente na área de saneamento. E aí você precisa de recursos de saneamento, você precisa fazer alguma área de habitação que necessita, para poder conseguir um projeto, tem um projeto com recurso no governo federal de casas habitacionais, por exemplo, elas precisam ter a parte de esgoto, nem que seja fosse-filtro.
E o recurso não vem por quê? Porque eu não tenho plano e não estou cumprindo toda a legislação. Então, também tem todos esses poréns no caminho. Iniciamos, então, o processo de transferência desse tipo de serviço para a contratação por meio de licitação de terceiros. Então, foi feito o processo, através de um processo emergencial, posto que o nosso contrato de licitação ainda não havia acabado. Então, fizemos todo o serviço em razão até do prazo que nós tínhamos a cumprir. Foi contratada a empresa por um prazo de 60 dias, que era o que faltava um pouco menos do que isso para encerrar o nosso processo de licitação. Então, nós fizemos o contrato dentro daquilo que nos era ainda necessário. Foi contratada a empresa, foi colocado um funcionário da secretaria que trabalhava, dois funcionários da secretaria, cada um em um horário, para acompanhar o caminhão e ensinar-lhes a rota. As pessoas, nem todos os que trabalham, fazem parte do município. Tem motorista que vem de fora, tem coletor que é daqui. Houve uma rotatividade muito grande de coletores, porque, gente, não é um serviço fácil. Você correr atrás do caminhão 40 quilômetros num dia, 30 e tantos quilômetros, correr à noite, pegar o lixo, levar, não é um serviço fácil. Então, várias pessoas iniciaram e deixaram. Vários motoristas começaram e deixaram. E cada uma turma que começou e deixou, você tem que treinar novamente e aprender todo o serviço. Nós sabemos dessas situações e nós tivemos, o primeiro mês foi caótico. Não só para a população, como para a prefeitura, como para a empresa, que também tem que se prestar o seu serviço de forma perfeita. Então, nós diversas vezes estivemos com a empresa. Eu fiscalizei pessoalmente, rua a rua da cidade, parava o caminhão no meio do caminho e perguntava por que eles estavam fazendo a rota de um lado para o outro. Tivemos diversas reuniões até que tudo se acertou. As equipes foram todas treinadas, aprenderam o caminho, tudo certinho. Então, o primeiro mês, que foi até a metade do mês de agosto, foi caótico. Tinha lugar que estava coletando, tinha lugar que eles não sabiam. Por quê? Porque também houve um erro dos nossos funcionários. Eles não ensinaram todo o caminho. Algumas partes eles não disseram. Teve lugar que eles foram saber agora. Há pouco tempo é que teve lugar que a gente descobriu que eles não sabiam que existia a rua. Porque o nosso mapa viário também não é atualizado. Secretária, 2 minutinhos para você concluir. Então, nós tivemos notificações à empresa, nós tivemos advertências aplicadas à empresa, porém o contrato dela findou em 60 dias e foi firmado um novo contrato. Então, todas as advertências e notificações prestadas anteriormente, elas se encerram naquele contrato, iniciou-se um novo contrato. Nós tivemos denúncias de roubo do material da empresa, por conta de funcionários, do lixo. Nós temos roubo de pessoas, como que é isso, Juliane? É assim, ó, tem material reciclado ali no meio, que para nós é lixo, para eles é muito dinheiro. Então, o que eles estavam fazendo? Estavam levando para casa de um dos coletores. A equipe toda foi demitida há 15 dias atrás, junto com o motorista e treinada, nova equipe. E aí entramos no caos novamente, que foi o que aconteceu há 10 dias. E que na quinta-feira, sexta-feira à noite, sábado que eles trabalharam, inclusive eles começaram agora a fazer a coleta no domingo à noite. Quem mora na área da Vila Margarida, Abite, ontem à noite viu passar o caminhão essa madrugada, passou naquela região, porque eles ampliaram o número de coletores e de caminhão para poder exatamente atender da forma adequada e correta o município de Garuva. Então, nós agora iniciamos hoje. Eles já passaram essa madrugada, já estavam na rua hoje, e eles estão fazendo a rota à noite exatamente por isso. São 2 caminhões trabalhando ao mesmo tempo, uma equipe que conhece o circuito e a outra equipe aprendendo todo o circuito. Aberto a perguntas. Senhora secretária, boa noite. Boa noite. A senhora falou que, então, a partir de hoje já foi Foi regularizado no sábado, às 9 horas da manhã, estava totalmente todas as rotas regularizadas. Tá. A minha rua é a Rua Rui Barbosa, aqui eu moro logo atrás do Banco do Brasil, 902, e o horário que passaria normalmente o lixo é de madrugada.
né? Já aconteceu de passar às 4, às 5, às 6 da manhã. Então, passaria na segunda, na quarta e na sexta. Hoje não foi passado. Eles Até a hora começaram agora às 5 horas, estou avisando para a senhora. Então, houve uma mudança na sexta-feira, eu encaminhei o pedido para a imprensa para se colocar, que a partir de ontem à noite e hoje à noite eles vão coletar todas as noites. Então, começa às 5 da tarde até às 7 da manhã. Dos mesmos dias, não foi mudado? Os dias não foram alterados, foi alterado esse horário, até porque eles estavam se encontrando com o caminhão da coleta seletiva. E aí ficava aquele assim, esse lixo é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, vai um puxar de um lado do outro, isso também não dá certo. Então a senhora pode, por favor, repetir o horário? Repito, o caminhão do lixo não reciclável, que é aquele material que não pode ir para o aterro, né? Vamos dizer assim, papel higiênico e resto de comida, fralda descartável, vamos dizer que é isso o principal, ele passa todas as noites, a partir das 5 horas da tarde até as 7, 8 horas da manhã do dia seguinte. Nos mesmos dias. Então, quando a senhora voltar na sua casa, provavelmente ele já tenha passado. Boa noite, doutora Salamares. Boa noite. Quero deixar assim, tentar esclarecer algumas perguntas que a gente anda direto na rua. Eu ando frequente e é muito criticada a parte do lixo hoje em Garuva. Sim, senhor. A gente está sendo feito o pagamento para essa empresa. Essas empresas terceirizadas, elas vêm aqui, eles trabalham em cima de valores. Se eles não recolher o lixo ou deixar de passar na rua, isso aí para eles é uma maravilha, porque no final do mês eles vão receber e pronto. Então, só deixa eu terminar de concluir. Semana passada eu conversei com a senhora, o lixo da minha casa ficou uma semana sem recolher. É a rua Cassimiro de Abreu, eles recolhem numa casa, pula duas e vão na outra. Eu acho assim, não estou tentando, jamais eu quero aqui criticar a senhora, o trabalho que a senhora vem fazendo no município, mas tem uma morosidade tão grande, assim, uma falta de respeito tão grande com o nosso município. A parte dessas empresas que vêm aqui prestar serviço aqui, não vem um coordenador, não vem um chefe, não vem ninguém. Agora dizer que precisa botar um funcionário dentro do HB no caminhão deles para ensinar a rota, isso, sinceramente, doutora, para mim é falta de conhecimento, falta de vontade de uma empresa dessa que ela quer vir aqui fazer o serviço, ou até lá na frente participar de uma licitação. Porque eu vejo assim, eu tenho pouco estudo, mas se me der um mapeamento de Garuva, não precisa nem me dar um mapeamento. 3 dias eu faço a rota de Garuva todinha. Eu e mais 2 pessoas. Eu faço toda a rota e não pulo uma casa. Isso é muito falta de respeito e falta de fiscalização. Porque hoje, Garuva, nós temos detalhes tão pequenos, que a nossa rua Cassimiro de Abreu é centro, uma semana sem recolher. Entendeu? O Palmital, ontem eu estive visitando o Palmital, o morador falou, o Zé, aqui faz mais de 15 dias que não recolhe, olha para o meu lixo. Eu tive que aumentar o lixo aqui, porque cachorro grande vem aqui e pula e cata o lixo. Eu tive que fazer um depósito de lixo atrás de casa para isolar esse lixo, porque os cachorros vêm e arrebentam tudo. Então, só para concluir, doutora Estela Mares, eu não estou aqui para criticar a senhora, não quero criticar o trabalho da senhora, eu sei que a senhora está fazendo um ótimo trabalho, mas eu acho assim que a nossa Secretaria do Meio Ambiente, está sim deixando a desejar a parte de fiscalização. A senhora falou que já deu advertência para a empresa. Eu acho que uma empresa que ganhou advertência, ganhou já várias, uma ligação direta para a Secretaria. Eu acho que uma empresa dessa não tem nem que vir aqui na cidade aqui querer pegar serviço aqui no município. Porque essa cidade aqui, ela paga os seus impostos certinho, ela tem o direito de cobrar sim, e a prefeitura está repassando esse dinheiro para essa empresa, que eu não vou citar o nome aqui. Eu acho que no meu entendimento aqui, vereadores, eu queria, de imediato, o cancelamento dessa empresa, porque mal feito, bem feito, o nosso caminhão fazia melhor 100% do que essa empresa. Porque está 1 mês, está 2 meses, está 3 meses, e para mim não resolveu nada. Muito obrigado. Só posso fazer um esclarecimento, vereador? A empresa, aconteceu realmente isso que o senhor falou, não só na sua casa. Aconteceu na própria secretaria. Eu também saí atrás do caminhão e pedi para ele parar e recolher o lixo. Não foi só na sua casa. E exatamente por isso que a equipe foi demitida, porque eles não ganham por quilômetro rodado, eles não ganham por dia trabalhado, eles ganham por material coletado. Certo? E então, é nesse sentido que eu estou querendo colocar.
realmente eu concordo com o senhor. As empresas, quando participam de um processo de licitação, elas deveriam ter seriedade naquilo que elas se propõem a fazer. E o problema não é só essa empresa. Eu digo para o senhor o seguinte, nós temos empresas que se habilitam num processo de licitação, que ganham o serviço, e quando você pede para vir prestar, é um caos. Você pede um material e ela vem e quer te entregar outro. O senhor sabe que as coisas acontecem assim e a gente não aceita. Quanto ao serviço, nós sabemos que o serviço de limpeza pública, ele é um serviço complicado. Nós temos, sim, lugares em que o caminhão passou e não coletou. Por isso, a cada denúncia que é colocada na secretaria ou que nos chega através do senhor ou de qualquer outro vereador ou de qualquer munícipe, ela é primeiro verificada por alguém da nossa secretaria, ou eu ou o Giovanni. E o senhor sabe, porque o senhor foi lá, reclamou, o Giovanni foi até a sua casa e depois voltou com o motorista para que ele fizesse a coleta. Não foi assim, vereador? Sim. Então, exatamente, todas as denúncias que nos chegam, nós verificamos a sua veracidade. Por quê? Porque 90% das que chegam não condiz com o que está lá. Uma senhora disse, há 4 ventos, que há 15 dias não buscavam lixo na casa dela. Eu fui pessoalmente à casa dessa senhora. Tinha uma sacolinha de supermercado. Então, existem aqueles fatos que realmente são verdadeiros e aqueles que você vai no sabor do vento. Então, nós temos as duas situações e, por isso, nós verificamos cada uma delas pessoalmente para se colocar. Como um senhor veio da Vila Trevo dizendo, na Vila Trevo há 15 dias não passa. Falei para ele, mas em que lugar da Vila Trevo? Nós estávamos em pleno vapor de extensão de rede na Vila Trevo, eu ia na Vila Trevo de manhã e à tarde, e eu não via aquela situação. E passei por todas as ruas. Então, assim, existe uma situação e outra. Por que se passou também a coleta à noite? Porque muitas das vezes, por passar às 4 da manhã, às 3 da manhã, às 5 horas da manhã, tinha gente que, quando era 7 horas, botava aquela quantidade de lixo lá fora. E ela ficava 3 dias esperando. E aí eu ponho, o outro põe, porque o que acontece? As pessoas não têm uma lixeira em casa, e vamos ser bem sinceros, o lixo orgânico, aquele chorume que ele provoca, é um cheiro horrível. A primeira coisa que tu faz é levar ele para bem longe. As pessoas estão acostumadas a produzir o teu material, o teu lixo, que é deles, que é responsabilidade de cada um, e encher um saquinho e já coloca lá na frente de casa. Encheu mais um, coloca lá na frente de casa. No final de 3, 4 dias, a quantidade de lixo que se produz, no final de 2 dias, que é a cada 2 dias, vamos dizer que se passa, o quantitativo que tem lá fora é grande. Qual o problema que nós estamos enfrentando na coleta seletiva? Bem disse o vereador que estava aqui, quando falou que nos falta informação, nos falta realmente passar a informação. O que acontece? A gente chega lá para pegar o reciclável, está tudo misturado. Por quê? Porque a pessoa colocou, não é que não passou, mas o caminhão passou e ela já colocou lá fora um pedaço. E aí depois ela colocou o reciclado e tu não sabes mais o qual que ele tem para colocar. Então, assim, nós temos todas as situações. Estamos trabalhando para a melhoria de tudo isso. Eu acredito, vereador, que agora nós temos o problema solucionado. Concordo com o senhor quanto as empresas que se prontificam, elas deveriam prestar um serviço muito melhor do que aquele expectado por todos os munícipes. Eles merecem um tratamento com dignidade. Infelizmente, isso acontece no órgão público. Porque quando você... Isso acontece no órgão público, porque quando você faz uma contratação particular, acontece e é resolvido. Infelizmente. A situação do caminhão que vai pegar o lixo reciclável. Sim. Esse dia eu estava acompanhando, fui atrás aí do caminhão, para ver como é que era a forma de recolher esse material. Passaram 2 vezes na mesma rua, na mesma hora ali, deram uma volta, segunda vez. Eu acredito que foi comentado sobre a parte da sacolinha diferenciada de cores. Eu ouvi alguém que falou dos nossos funcionários que tinha que mudar a sacola, que tinha que ser transparente, que tinha que ser verde, que tinha que ser azul. Não tem nada disso. Isso, mas de que forma? Eu gostaria que a senhora explicasse de que forma que o coletador do material reciclado, ele sabe que aquele material, ele é bom, ou ele já não, ele é
o material que teria que a outra empresa recolher. De que forma que ele vai diferenciar esse material? Vai diferenciar um do outro? Porque se ele tem que fazer a coleta meio... É um trabalho meio rápido. Sim, senhor. De que forma que ele vai fazer esse trabalho? Porque você só deve colocar na porta da sua casa o lixo de recolhimento daquele dia. No dia da coleta seletiva, eu ponho para fora o lixo da coleta seletiva. O dia que não é da coleta seletiva, eu coloco o outro lixo. Por exemplo, a área que é considerado centro, vou chamar assim porque é assim que as pessoas colocam, mas que a gente tem todo o centro de garuva recolhida, é segunda, quarta e sexta. Neste dia, segunda, quarta e sexta, eu coloco o lixo não reciclável. No dia de terça e quinta, eu coloco o reciclável. No interior, Vila Trevo, o interior e Vila Trevo, Mina Velha, região do Palmital, a coleta do reciclável é segunda e sexta. Então, na segunda e sexta, o lixo que tem que estar ali fora é do considerado reciclável. O outro eu só ponho na terça-feira. Doutora, não era certo fazer um mutirão? Ir em bairro, por exemplo, pegar bairros pequenos para fazer tipo um exemplo? Pegar em Vila Trevo. Por exemplo, para fazer um mutirão e ir lá separar o lixo, porque tem muita gente hoje, na verdade, a gente não tem essa educação. Sim. Entendeu? De separar o lixo. E colocar ele na data certa. Isso. Esse é um processo que nós estamos iniciando agora, porque assim, ó, dentre todos os problemas que nós temos, eu tenho um problema sério na minha secretaria que chama-se pessoal. Eu tenho uma pessoa que trabalha no licenciamento em conjunto quando há necessidade de análise do processo por outros funcionários da prefeitura analisam. Eu tenho um fiscal. Eu tenho um para trabalhar na água administrativamente. O senhor entendeu? Então, assim, eu tenho uma pessoa que sou eu que vai trabalhar a educação ambiental. Então, nós fizemos agora um cronograma com a educação para trabalhar junto às escolas e aonde está aquela escola, a região do bairro, com a comunidade, de explicar e ensinar. Volto a dizer aquilo que o vereador colocou aqui. O que nos falta é informação de como fazer. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu não sei como fazer. Então, assim, eu acredito muito, apesar de ser muito criticada, dizendo que a minha área é uma área que não leva nada a lugar nenhum, e eu digo que, para mim, a minha área é a mais essencial de todas, certo? Então, assim, a educação ambiental é a base de tudo. Nós estamos acostumados a colocar tudo dentro de um cesto. Nós vamos mudar o nosso hábito com dificuldades, mas vamos conseguir mudar, porque todo mundo aprendeu. Lá atrás se fazia isso, porque a minha oma separava isso quando ela era mais jovem. Né? E hoje a gente também faz, a gente tem como fazer a situação. O vereador Célio quer fazer pergunta para você. Então, nós vamos fazer sim, só para concluir, para o vereador Osiel, vamos sim, vereador Osiel, trabalhar toda essa situação. Nós estamos também um pouco impedidos por conta do momento eleitoral, não conseguimos colocar o carro de som na rua, não conseguimos colocar outdoor, porque os espaços estão ocupados pela parte política, então não conseguimos estar na rádio, porque os horários principais que as pessoas ouvem está passando o programa político, então isso nos atrapalhou bastante. Mas eu acredito muito na população de Garuva e eu tenho certeza que nós vamos ultrapassar as metas que a gente precisa. Com pergunta agora o vereador Célio. Numa lanchonete, secretária, como que vai ser feito, colocado um lixeiro? Como que vai ser dividido a responsabilidade de quem que é isso aí? Vamos dizer, numa lanchonete grande e tal. Uma lanchonete grande, ela tem uma lixeira grande, é isso que o senhor quer falar? Tem. Então ela tem ali vai de tudo, vai misturado. Não, mas ela não pode colocar tudo misturado. Mas o pessoal mistura. Vamos dizer um exemplo, na rodoviária, tem 4, 5 tipos de coisa. Mas ali eles não escolhem, eles jogam num no outro. E essa reciclagem, é responsabilidade de quem? De colocar separado depois para a nossa coleta? Quando vocês tiram o lixo dali. Quem é que tira de dentro da lixeira? Me desculpe, o senhor está falando daquelas pequenas, não é isso? Não, é colocado o saco e levado para o depósito. Se esse material, o principal é assim, quem trabalha com esse do recolhimento do lixo lá na rodoviária, seria interessante que a gente conversasse e capacitasse, ensinasse essa pessoa como fazer corretamente. Porque assim, a população não faz, eu sei que ela não coloca. Se você colocar lá 4, verde, azul, amarelo e verde, ela joga naquele primeiro que ela achar que tem que jogar. Doutora, não chegamos, vamos ter que conversar muito mais sobre isso. Sim, senhor. Tudo o que a senhora explicou, tentou justificar, é responsabilidade da contratada. Eles estão ganhando para isso.
A senhora está querendo justificar que eles não conhecem rota, que eles não conhecem isso, aquilo? Isso aí é problema deles. Se eles assinam um contrato, eles têm que aprender, eles têm que saber, desde o primeiro dia que assumiram. E vamos dizer, o dinheiro do material reciclável, eu não admito que seja dado, que há muitos anos atrás veio um secretário aqui, quando foi feito o Centrag, ia ser esse mesmo trabalho da associação, o secretário veio aqui e garantiu que com 2 anos, com o dinheiro do material reciclável, a coleta de lixo de Garuva ia ser autossuficiente. Nossa. Com certeza, palavras do ex-secretário Lauri. Ele esteve aqui e afirmou que, eu não admito, a prefeitura fazer a coleta do material reciclável naquilo que vai ter lucro, que ia vender o produto, dar de graça para uma associação, certo? E só ficar com ônus, ou menos se eles tivessem o caminhão, eles fossem coletar, eles fizessem a separação, se eles pegassem todo o lixo e eles classificassem como fosse lá no Centrag, leva tudo para o Centrag, eles classificam. O seu Ervino fazia, o Ivo fazia, aquele outro senhor que era lá do Barara, o seu Carlos, o João Carlos, veio aqui, se ofereceu, eu estava na prefeitura, falou com o atual prefeito, que ele fazia a coleta do lixo reciclável, ele vinha fazer em troca só do material. Então, tudo que custa de graça, que não ia ter custo, não presta. Só aquilo que vai o nosso dinheiro, vai o dinheiro dos nossos munícipes, isso que é bom. Falou bem o vereador Eusiel. Ele, com mais 2 ou 3 funcionários, fazia, e eu garanto que faz. Porque eu, há anos atrás, nós tínhamos caçamba em Guaratuba, eu e meu irmão e meu pai com 2 funcionários, a temporada inteirinha. E Guaratuba, na temporada, é muito maior que aqui. Nós fazíamos a coleta e nunca falhávamos um dia, porque tinha um contrato. Aqui, até pouco tempo, a prefeitura com um caminhão, com os nossos valorosos funcionários, que diga-se de passagem, que por vários e vários anos resolveram o problema e ganhavam pouco, que nós não dávamos, é pela lei que não podia pagar muito mais. Hoje, podia comprar mais um caminhão e contratar mais gente. Agora vem outra lei aqui para acabar com cargos, que é muito mais fácil acabar com cargos e contratar. Só que quanto que está custando? Nem sei. Quanto que está custando um caminhão com os funcionários para fazer? Que o caminhão da prefeitura fazia com 3 ou 4 funcionários e fazia e bem feito. Então, vamos dizer, tem certas coisas que é muito mais fácil só terceirizar e lá se vai o dinheiro do nosso povo. Obrigado. O senhor me fez uma pergunta ou o senhor só explanou? Posso só... Sim, com relação à parte da coleta seletiva e encaminhamento para a cooperativa de catadores, eu gostaria de poder ter um espaço específico só para falar sobre isso. Porque nós temos leis que nós temos que cumprir que também falam. Então, a Política Nacional de Saneamento Básico coloca principalmente essa parte. Então, só que se eu for falar sobre isso, nós vamos mais ou menos umas 2 horas só no assunto. Vereador Célio, senhores vereadores, semana passada, tinha uma senhora com um carrinho catando o reciclável. Aí eu saí da câmara, que estava bem aqui na frente, perguntei para ela: ô senhora, chega aqui, como é que está aí, como é que está a cooperativa, como é que estão as coisas? Daí ela, de forma bem simples, ela chegou para mim e falou assim: ah, meu filho, antes da cooperativa, eu pegava os papelãozinhos do mercado, pegava não sei o quê, ganhava R$ 1.200 por mês. Pô, que bom. Depois da cooperativa, fui obrigado a levar tudo para lá, tiro 50, 100 reais por mês. O que adianta sair da cooperativa? E na nossa análise do projeto de lei dessa cooperativa, se eu não me engano, vai vir um parecer jurídico, 80% do lucro vai para 2, 3, que não são os catadores. Então, senhores vereadores, a gente tem que analisar muito bem essa questão da cooperativa. Aliás, senhor vereador, só uma parte, eu fui convidada pelo senhor Jaime
na semana passada, na terça passada, para ir até o local e para que nós víssemos como funciona. Eu quero falar com os senhores para que a gente vá todo mundo junto, para realmente olhar isso aí e fiscalizar melhor. Pergunta, por que eles não estão pagando, quando, por exemplo, esses dias veio uma senhora ali, daí juntou bastante papelão e levou lá. Daí eles disseram que não estavam pagando, ela teve que doar. Mas como? Doar, daí tira o incentivo, porque se tu vai catar bastante coisa e trouxer aqui, a gente paga um pouquinho, né? Não, teve que doar. Não existe isso. Assim, não é, desculpa, vereador, sim. Não é para existir isso. A cooperativa, poderiam ter 300 cooperativas ou associações de catadores no município. E nós teríamos que atuar de forma igual com todas, independentemente de qualquer situação. Quanto à denúncia colocada por vereador Otávio, da cooperativa, eu acho que sim, deve ser verificada e averiguada se realmente eles estão fazendo como determina a legislação ou não. Concordo com o senhor vereador. E quanto a essa situação, eu vou novamente até o Jaime, porque aí eu esqueci o nome, tem um grandão e tem o Jaime. Sim. E eu já estive por conta de algumas coisas que eles colocaram, eu já estive lá e disse que ou eles se entravam no caminho certo ou eles estavam no caminho errado. Sim. Né? Então, algumas coisas já se foram se adequando. Quando a esta senhora que há meses desde trabalhava na cooperativa e não tirava 1.200, nós vamos fazer um mês ainda que estamos entregando o material junto à cooperativa. Então, assim, eu nem sei se eles já pagaram a esses catadores alguma coisa ou não. Até porque o regime de cooperativa é um regime de rateamento entre todos os cooperados. Né? Esse é o verdadeiro função da cooperativa. Na maioria das vezes você tem cooperativa de catadores e não as associações, porque como eles têm que vender, devem teoricamente vender para empresas sem atravessadores, porque a função da cooperativa é exatamente essa, é que com a cooperativa eles emitem nota fiscal e todos os mais tributos que devem ser feitos. E através de associação, não. Então, isso dificultaria o encaminhamento do material para um destino final, que é a reciclagem. Então, eu também vou verificar tudo isso que o vereador colocou e o que a senhora também colocou. E que toda a população de Garuva que está ouvindo, que tenha denúncias e situações, a porta da secretaria sempre esteve aberta o dia todo a qualquer um. E muitos têm o número do meu celular particular. A qualquer hora me ligam. Já me ligaram 10, 11 horas da noite, meia-noite, madrugada, para dizer se o lixo passou ou não passou, até para agradecer. Doutora, são 2 horas da manhã, a senhora me desculpe, mas o lixo foi retirado da minha casa. Então, mesmo assim, todas as situações, está aberta. Eu repito que eu já venho falando diversas vezes. Os melhores fiscais e as pessoas mais que me ajudam é a própria população. Secretária, eu vejo como essencial, sim, senhor, na educação para a coleta seletiva, para controle da coleta seletiva, enfim, para que de fato funcione a identificação do lixo. Sim. No contrato que a prefeitura fez com a empresa, sim, senhor, a responsabilidade de identificar é da empresa ou do município? De identificar o que? O tipo do lixo? Se é reciclável ou não? Sim. Nem da empresa, nem do município. É do munícipe. Do município. É de quem produz o lixo. Isso. Eu vou dar uma sugestão. Eu posso só pegar um papel ali para mostrar? Eu sou a favor da economicidade, doutora. Então, sei que de repente é inviável, custa aos cofres públicos, está produzindo uma sacola plástica de uma cor variada, bonita ou serigrafada. Mas, se pudesse ser distribuída à população uma tira que tivesse uma certa resistência de uma cor, isso já serviria não só para identificar os catadores, mas para a própria vizinha, ajudar a vizinha menos esquecida, dizer, olha, a senhora colocou o lixo ali, não é hoje, é daqui a pouco, para as pessoas se ajudarem. E seria economicamente viável.
isso é o custo-benefício maior que a gente tem. É uma sugestão para não dizer que... Com relação à fita, eu agradeço, realmente isso não tinha nos passado. Mas existem duas situações, que além do folder, o trabalho nas escolas que nós vamos iniciar agora, com a entrega de material educativo, o trabalho junto às associações, igual nós fizemos, do plano diretor das reuniões com a comunidade à noite, nos finais de semana, nós também vamos fazer mostrando especificamente como se faz e como que a gente... É aquilo que eu coloquei, eu tenho certeza que quando a população tiver muito mais informações, realmente nós teremos um trabalho de muito melhor qualidade. Poder distribuir as fitas nas escolas, inclusive. Sim, senhor. Os filhos vão lembrar os pais. Amarre com essa fita, por Eles favor. nos punem mais rápido do que nós mesmos. Obrigado, Obrigada, senhora. vereador. Senhora presidente, está encerrando o tempo? Estou encerrando. Só uma perguntinha. Mas a melhor parte aí que até o vereador Célio citou, que a empresa do reciclado está recebendo esse material doado pela prefeitura, claro, sem nenhum preço. Melhor que essa empresa para fazer um trabalho conjunto com a secretaria nas ruas, nas casas, vamos fazer uma educação, abrir, bater palma na frente da pessoa, explicar como é que faz a parte da separação, conscientização. Isso, isso também, porque na verdade esse material reciclado está indo para a empresa dele. E voltando ali, vereador Otávio, quando é questionado esse proprietário dessa empresa aqui, quando eu falei qual é o valor que essa pessoa do reciclado vai ganhar, ele falou que isso não interessava a mim, não interessava a nós. Então, já para deixar bem claro aqui... Ele errou e errou feio, me desculpe. Para deixar bem claro aqui, para a Garuva e para todos os catadores do lixo, a próxima fiscalização que esse vereador vai estar fazendo é a parte dessa empresa que está recolhendo lixo, recebendo o lixo de Garuva, recebendo da prefeitura gratuitamente e deixando o nosso pessoal do reciclado, pessoas que recolhiam nas casas, em casa, e sobre valores que tem que estar doando material, como a presidente falou, para a empresa. Então, pode ter certeza que esse vereador vai até o final dessa fiscalização. Obrigada, vereador. Encerra a sua conversa aí. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por... E quando tiver um espaço que eu puder explicar um pouquinho melhor sobre as obrigações nossas e responsabilidades da coleta seletiva, tá certo? Obrigada. Muito obrigada. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei complementar 07. Extinção de cargo. Parecer das Comissões de Justiça e Redação Final, Orçamento e Finanças e Ordem Social e Econômica ao projeto de lei complementar número 7, que dispõe sobre a extinção de cargos de auxiliar de serviços gerais, vigilante e recepcionista do quadro de pessoal do Executivo Municipal. Fundamentação. Considerando seu aspecto constitucional, legal, regimental e técnica legislativa, os relatores vereadores Osiel Matos, da Comissão de Justiça e Redação Final, Gilmar Martins, da Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de Ordem Social e Econômica, Saúl Domingos Zamboni, opinaram pela sua aprovação. Voto dos relatores. Após análise desse projeto, os relatores votaram favorável à aprovação do projeto. Em discussão... Foi pedido vista esse projeto? Está pedindo? Pedindo vista. Vista não tem nota, tem que colocar. Coloca em votação ao pedido de vista do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Senhora, o vereador Célio pediu vista? Pediu vista. Questão
regimental, acredito que Tem, tem. o pedido de vista ali não tem votação, né? Já foi. Precisa votação. Mas foi, então eu quero, se você colocou em votação, eu quero me abster, tá? Posso esclarecer? Na verdade, o adiamento é que diz no artigo 189, a ordem do dia só pode ser alterada a pedido do autor do projeto ou do líder do prefeito, do governo. Então, nesse caso, não tem projeto executivo. Não tem. Ou tem o artigo, então não é o caso. Então não poderia ser mudado da pauta. Ou o artigo 144. E aí tem que dizer, no pedido de adiamento, ele estuda até que o plenário se manifeste. Ou seja, o plenário se manifestando, ele tem que aprovar ou não o pedido de vista. Aí eu Em votação. Tá, mas eu quero só esclarecer que, como é um projeto polêmico, discutimos bastante, vieram secretário, veio o secretário falar, eu conversei com um ou com outro servidor, por mais que não atinja diretamente o servidor que está no cargo no momento, o servidor efetivo, eu acredito que o executivo deveria ter esclarecido melhor os servidores diretamente afetados. E a informação que eu tenho é que não teve essa conversa. Então eu concordo, não é que eu concordo, eu vou pelo adiamento ali do vereador Sérgio. Presidente, só sobre esse projeto, nós tínhamos conversado até o vereador Gilmar sobre as emendas, a emenda que era feita para os cantoneiros. Isso. Isso. A nossa comissão. E isso, para inserir esse projeto e não foi lido. Vereador, foi inclusive uma sugestão da Associação dos Servidores Públicos Municipais, colocar os cantoneiros. Isso, senhor presidente, da comissão. Coloca por ressalva. Não, depois, agora foi na outra. Leitura dos pareceres que analisa o projeto de lei 73. Denomina via pública conquista do litoral sul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto 73. Voto do relator. Após análise desse projeto, o relator Elvis Estevam vota favorável à aprovação do projeto. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão realizada no dia 17, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica ao projeto 73. A análise do projeto 73, de origem do Executivo, é oportuna e de grande valia. Voto do relator. Após análise, o relator Reginaldo Mips Rosa vota favoravelmente à aprovação do projeto. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura dos projetos de lei que analisa o projeto 65. Denomina Ginásio de Esporte Vicente Vieira. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei 65, que denomina vereador Reginaldo Meps o Ginásio de Esportes da Escola Municipal Vicente Vieira e da outras providências. Fundamentação: considerando seu aspecto constitucional, legal e regimental e técnica legislativa, o relator, vereador Osiel Matos, opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão ordinária no dia 17, opinou por unanimidade pela aprovação. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica ao projeto de lei número 65. Após análise desse projeto, o relator, Saul Zamboni, vota favorável à aprovação do projeto. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em sessão realizada no dia 17, opinou por unanimidade pela aprovação. Em discussão. O normal é que
numa cidade não pode haver uma pessoa com duas obras. Mas eu, já como prefeito, a praça aqui é Tancredo de Almeida Neves, e o colégio lá é Tancredo de Almeida Neves. Dei nome, o mesmo nome para dois lugares, então eu sou a favor do projeto. Também, senhora presidente, não vou votar contra, mas eu acho errado, que tem outras pessoas também que deveriam ser homenageadas, porque Reginaldo Mepes foi um vereador, avô do nosso vereador, foi uma pessoa que fundou o grupo de escoteiros aqui em Garuva, e uma boa pessoa, só que tem outras pessoas também que deveriam ser homenageadas, então uma pessoa leva dois nomes e muitos outros são esquecidos. Mas meu voto é favorável, com a exceção igual o vereador Saul falou. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Leitura dos pareceres de lei 79. Crédito suplementar para a Secretaria da Saúde. Ai, não, está errado. Está errado, perdão. Eu troquei. Leitura do projeto de lei 78. Crédito suplementar da Câmara de Vereadores. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto 78, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar. Fundamentação: a análise do projeto 78 de origem do Executivo é necessário e de grande valia para o município. O relator Gilmar Martins vota favorável à aprovação do projeto com emendas. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão realizada no dia 29 de setembro, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto com emendas. Em discussão, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Agora, leitura dos pareceres de lei 79. Crédito suplementar para a Secretária da Saúde. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto 79, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar. A análise do projeto 79, de origem do Executivo, é necessário para o município. A relatora Juliane Junqueira vota favorável à aprovação do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão realizada no dia 29, às 18 horas, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura do pareceres de... Leitura do pedido de informação de autoria do vereador Célio Luiz Budal. Em discussão. Pedido de informação número 32, do vereador Célio Budal. Solicita a mesa diretora relatório de diárias do período de julho a setembro de 2014 de todos os vereadores e funcionários desta Casa de Leis. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei 76. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto 76, do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar. A análise do projeto 76, de origem do Executivo, é necessária e de grande valia para o município. O relator Gilmar Martins vota favorável à aprovação do projeto com emendas. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão realizada no dia 29, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto com emendas.
Em discussão? Em votação? Alô? Ah, tá. Está funcionando. Senhora Presidente, eu gostaria só de agradecer ao Executivo pela elaboração desse projeto, que foi até uma indicação que eu fiz no início do ano, uma solicitação para que fosse comprado esse equipamento. É uma vassoura mecânica que vai ser utilizada nas ruas do município. Então, passou pela comissão, foi unanimidade também. Então, agradecer. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Nada mais havendo a... Tá. Se me permite... Alô? Alô? Se me permite... Sim. Estou falando aqui pela Comissão de Orçamento, da qual eu faço parte, e a Juliana é presidente, e o vereador Gilmar é membro. Fui informado que na semana passada houve uma reunião sobre o orçamento da Prefeitura aqui na Câmara. Eu gostaria de saber se houve mesmo e por que os vereadores da Comissão de Orçamento não foram informados. Não, não teve. Houve audiência pública. Ah, audiência pública sim, esteve. Houve audiência, os vereadores... O que houve? São os funcionários... Não, você falou em reunião daí, eu pensei. Mas houve audiência pública e nós não fomos informados. O site da prefeitura não consta nada de audiência pública. Só fica um aviso, tá? Aqui então fica a reclamação do vereador e o pedido ao executivo para que quando tiver audiência pública ou alguma coisa de reunião na Câmara, passe o convite para os vereadores. Mande o convite para os vereadores. Nada mais havendo a destacar, encerra a sessão. Agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão no dia 6 de outubro, quando será votado as contas do ex-prefeito João Romão, de 2012. Obrigado e boa noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Ela está chamando de não,